Olá, aluno do 7º ano! Então hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são compreensão dos contextos de aplicação da norma ou direito em textos jurídicos. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 2, nós temos aqui as atividades. Número 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 15, das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirigir veículo. Primeiro, sem possuir carteira nacional e habilitação. Permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Segundo, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor caçada ou com suspensão do direito de dirigir. Terceiro, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Quinto, com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Sexto, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas no incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção do veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65. Artigo 168. Transportar crianças em veículos automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no caso, Código. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 173. Disputar corrida. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícias em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. E artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Após essa leitura, nós temos aqui a letra A. O texto acima é da esfera jurídica. Quais características textuais poderiam ser utilizadas para justificar essa afirmação? Vamos conferir um site para então respondermos.
Vamos entender que, assim, qualquer texto produzido por pessoas relacionadas à área de normas legais, como legisladores, juízes ou funcionários legalmente autorizados como advogados, pode ser considerado um texto jurídico. Então, isso é uma regra. Então, leis, constituições de países, decretos, sentenças, contratos, testamento e outros são exemplos claros desse tipo de texto. Agora, vamos ver a característica textual. Temos aqui a linguagem especializada. Então, no texto jurídico, é necessário que o vocabulário seja preciso e claro. E, além disso, esteja livre de ambiguidades, quer dizer, de duplo sentido. Por esse motivo, a terminologia tratada é bastante específica. Em geral, o significado dos termos usados está longe dos usados na linguagem comum. Então, nós temos aí um vocabulário claro, uma linguagem formal, não se utiliza ambiguidades, quer dizer, as frases não têm duplo sentido. Então, você pode anotar aí no seu material. Nós vamos perceber também o uso do artigo para identificar aí cada regra. E também nós vamos perceber aqui que nós temos a organização do texto. Então, nós temos aqui capítulo 15, temos também essa ideia de colocar parágrafo único. Então, todas essas ideias você pode colocar aí na letra A. Letra B. O texto trata sobre proibição imposta ou sobre direito garantido? Então, muito fácil, não é? Por quê? Porque aqui na marcação em verde nós observamos que é sobre as infrações cometidas. Então, você pode aí optar, não é? Por essa primeira ideia e justificar a partir do que eu marquei em verde. Letra C. Qual a finalidade desse texto? Então, alerta as pessoas e também, no caso, orienta para que as pessoas, ao fazer alguma ação errada, como elas vão ser aí penalizadas. Então, assim, alerta a sociedade para que não faça, mas também dita uma regra que, no caso, se a pessoa contradizê-la, ela vai saber aí das suas penalidades. Eu acredito que você tenha entendido aí, coloque de uma forma mais resumida. Letra D. Qual dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro se relaciona com o texto abaixo? Transcreva-o nas linhas a seguir. Então, nós temos aqui a linguagem verbal. Se beber, não dirija. Eu não estava dirigindo, estava dormindo. E também temos a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, dentro dessa perspectiva, você vai voltar no texto. Eu fiz uma marcação em rosa. Faça a leitura novamente e escolha um dos artigos e escreva aqui no espaço, coloque entre aspas. Letra E. Quais dos artigos aí do Código de Trânsito Brasileiro você não conhecia e quais os que mais lhe chamaram a atenção? No caso, eu marquei aqui 2 que eu gostei e que me chamou a atenção, que é dirigir ameaçando os pedestres. Então, você pode colocar essa ideia. E também esse último, utilizar-se de veículos para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Então, coloque também essa ideia. Ou outras que você achar aí pertinentes, coloque entre aspas. Número 2. Leia o regulamento de um prédio. Regulamento interno de edifício residencial. Este regulamento é parte integrante e complementar dos contratos de locação das unidades do edifício Parque dos Ventos, devendo ser rigorosamente cumprido por todos os seus moradores. Artigo 1º. A destinação dos apartamentos do edifício Parque dos Ventos é exclusivamente residencial e familiar, sendo terminantemente proibida a realização, nele de reuniões políticas, religiosas, dançantes, de aulas de música individuais ou coletivas, de curso de qualquer natureza, do uso de instrumentos ou aparelhos sonoros de modo a prejudicar a tranquilidade dos moradores, bem como a instalação, embora parcial, de comércio, indústria, consultório ou escritório de qualquer natureza. Artigo 2º. É proibido o depósito ou a guarda em qualquer dependência do edifício de explosivos ou inflamáveis. Artigo 3º. Deverão os moradores observar silêncio a partir das 22 horas até as 7 horas, sendo proibido falar, cantar, assobiar, de modo a perturbar o sossego dos moradores. Artigo 4º. É proibido
bater tapete, estender roupas, regar plantas, fazer despejos de lixo ou qualquer detrito em janela, parapeito ou lugares visíveis do logradouro público ou sobre as áreas do edifício e nos passeios. Ter no apartamento animais domésticos, qualquer ave ou passarinho. Colocar cartazes, anúncios, letreiros ou tabuletas em janelas, portas, paredes ou na fachada do edifício ou em qualquer lugar visível do exterior do apartamento. Artigo 5º, o edifício terá os portões abertos às 7 horas e fechados no caso, às 22 horas. Belo Horizonte, 5 de outubro de 2020. Letra A. Podemos dizer que esse texto trata-se de normas, regimentos escolares, estatutos da sociedade civil. Você vai fazer aí a marcação, é muito fácil. Letra B. Qual é o assunto tratado nesse texto? Então, você irá voltar aí no texto, nós temos uma marcação em rosa, então fala que é um regulamento, que deve ser rigorosamente cumprido por todos os seus moradores. Faça um resumo também de cada artigo, você pode abordar aqui a questão da proibição de reuniões políticas, você pode falar também dessa questão dos explosivos, da questão do silêncio, então tente resumir aí nesse espaço. Letra C. Qual a sua opinião sobre os artigos desse regulamento? Você acha que excedeu demais, ou você acha que está justo? Então você coloca, quer dizer, a sua opinião e justifica a sua opinião, colocando aí parte do texto, colocando aí uma vivência, tá ok? Dessa forma, nós finalizamos aí a semana 1. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.